Olá, boa noite. Mais uma vez, iniciando o Trajetórias, e desta vez, com grande prazer, de entrevistar o meu amigo querido André Machado. O André é uma figura super conhecida aqui no Rio Grande do Sul, porque ele é jornalista de formação, só que ele iniciou como bancário da Caixa Econômica Federal, concursado, inclusive. Abriu mão da Caixa para fazer jornalismo, fez jornalismo, e quando ele se formou, ele iniciou sua carreira na RBS. Oi, André. Tudo bom, Suzana? Bem contigo, muito prazer de estar aqui. Estou tentando ajeitar aqui a imagem, acho que assim está bem, né? Prazer estar aqui contigo também, com o pessoal que te segue, com alguns amigos que eu estou vendo que estão entrando. Fico muito feliz em compartilhar quase uma hora da minha vida contigo. Já compartilhamos muito mais, mas estava com saudade, né? As nossas conversas são sempre longas e gostosas, né, André? Ainda bem. Agora, o que é interessante nessa jogada aqui de hoje é que o André está me dando a oportunidade, é um desafio, né? Porque entrevistar um grande entrevistador não é tão fácil assim, né? Mas, enfim, como eu gosto de bater papo, sou curiosa. Sabe que o Rogério Mendelski que me entrevistou esses dias ali, sobre questões ali da Secretaria de Habitação, e ele, no final da entrevista, ele disse assim: é muito fácil te entrevistar, porque tu dá o tempo certo para a gente fazer a próxima pergunta. É que eu passei a minha vida inteira tendo que perguntar, né, Suzana? Então tem uma questão de empatia com quem está do outro lado. Não, realmente vai ser um apoio forte para mim hoje. Mas o que está sendo diferente, né, nessa oportunidade com o André é porque o André já entrevistou várias pessoas, milhares de pessoas ao longo da sua vida, tanto por ter participado da RBS muito tempo, depois para a Band, na Band também muito tempo, mas quem é que sabe da vida do André Machado? O André Machado, que iniciou a sua carreira, como eu estava falando, como bancário da Caixa Econômica Federal, aí ele fez jornalismo, ele abdicou da Caixa, da segurança da Caixa, digamos assim, foi para a RBS, passou pela TV Com, depois voltou para Zero Hora, Rádio Gaúcha, e ali começou lá de baixo, passando por todos os degraus, e chegou a ser o editor-chefe e entrevistador e apresentador, melhor dizendo, do grande programa, do maior programa que existe aqui no Rio Grande do Sul de radiojornalismo, que é o Atualidades. Aí o André saiu, foi fazer uma carreira política, foi tentar a política como deputado federal, não deu certo, ele voltou para a Band, fez uma carreira belíssima na Band novamente, aí sim, como jornalista, metro, rádio, TV, sempre muito prazeroso de escutar o André Machado, e aí ele voltou às tentativas da carreira política. Fez mais uma vez, quase, Bateu na trave. quase lá, chegou quase lá, não deu mais uma vez, e hoje ele é secretário de habitação do município de Porto Alegre. Bom, fiz aqui para vocês um introito, para quem não conhece todas essas andanças do André, mas eu queria começar te perguntando de onde vem esse André irrequieto? Pois é, acho que sempre vem de dentro, né, Suzana? Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, por estar aqui, por estar integrando esse time de convidados que tu já teve, né? Pessoas que eu admiro, como o seu Jaime Sirotsky, a ex-governadora Ieda Crucius, né? E outras tantas figuras que eu vi por aqui. Eu tenho admiração por uma série de pessoas, e independe partido político, independe de enfim, classe social, de geração, enfim, eu gosto de gente, sabe, Suzana? Gostou, Esse André? é algo que eu acho que é muito importante para o ser humano, né? Para a gente gostar de pessoas. Eu gosto de gente diversa. Talvez o que tu coloca assim sobre essa inquietude e tal, venha de uma busca permanente de realização, né? Uma busca permanente de desafio.
né, de buscar algo novo. E sabe que eu me lembro agora, eu sou gestor público, né? Estou lá na Secretaria de Habitação, mas eu lembro que uma vez eu conversando com meu pai, bem assim, eu muito jovem ainda, né? Meu pai morreu faz bastante tempo, meu pai morreu em 2001, meu pai foi diretor do DEMAB, que é um cargo que eu acumulo hoje também, e eu disse para o meu pai assim, eu muito inquieto com as coisas de cidade, inconformado assim, com uma cidade modorrenta, como era Porto Alegre daquele tempo, como voltou a ser de um período para cá, tal. Eu disse assim, eu estou muito inquieto, eu tô meio Jaime Lerner hoje, assim, sabe? Porque eu achava assim, eu não sou arquiteto, né? Sou jornalista, mas admirava muito o trabalho do Jaime Lerner em Curitiba e como ele transformou a cidade de Curitiba. E essa inquietude é que me motiva, sabe, Suzana? Uhum. Essa vontade de fazer algo mais, algo novo, de me desafiar e de não ter medo dos desafios, né? Já que tu propõe aqui o honroso nome de trajetória, né, para essa tua série de lives, uma coisa assim que eu nunca me mexei para um desafio, na verdade, entendeu? E às vezes algumas coisas assim que eu digo, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Apresentar a atualidade foi uma delas, né? E hoje ser secretário de habitação é outra dessas situações, entendeu? Que eu penso comigo, será que eu posso ou não posso? Mas eu te digo que eu venci lá na atualidade, né? E eu tenho convicção que nós vamos vencer nessa questão da habitação aqui em Porto Alegre, com toda a equipe lá que eu estou trabalhando. Mas acho que essa inquietude vem dessa vontade de fazer algo mais. Eu não consigo olhar para alguém, e eu respeito quem consegue disso, talvez eu sinta falta de ser assim, porque a inquietude, às vezes, ela te traz um pouco de infelicidade em alguns momentos, porque tu está sempre querendo uma coisa nova, mas eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa por um período muito longo da minha vida, né? E essa era uma coisa que no banco me assustava muito, me imaginar lá, trabalhar num caixa, né? Recebendo documento, autenticando, pagando, com a maior qualidade, presteza, cumprindo um trabalho que naquele momento ainda era mais essencial que agora. Hoje ninguém mais vai no banco pagar conta, a gente paga tudo no celular, mas eu preciso estar fazendo esse movimento que eu estou fazendo e venho fazendo e gosto muito. André, na nossa conversa prévia, tu me permitisse a condição de te perguntar sobre todas as coisas. Então, eu quero te perguntar, iniciando aqui, por que tu saíste da TV Com? Deixa eu contar primeiro que a nossa conversa prévia foi mais longa do que vai ser esse programa, né? Eu não sei como é que vai caber tudo aqui agora. A Suzana esmiuçou minha vida toda numa conversa de quase 2 horas. Era a conversa prévia. E hoje nós vamos falar aqui 50 minutos. Ah, sim, Suzana, eu tive 2 passagens pela TV Com, tá? Uma, logo que eu saí da Caixa Econômica Federal, eu fui trabalhar na TV Com. Fui convidado pela Lígia Tricot para trabalhar na TV Com. Fui lá, fiz um teste, fiquei e mudei minha vida, né? Mudei minha vida, me dedicava, adorava. Só que eu era o que o pessoal chama de foca, apesar de não ser tão novinho. Eu me formei já aos 27 anos, eu já tinha uma certa maturidade. Naquele momento, imagina, hoje aos 54, dizendo que ele tinha 27 era maduro, mas eu era mais maduro que, em geral, as pessoas que saíam da faculdade. E houve um episódio lá no final do ano, onde eu aprendi muito, que me foi dada a liberdade de organizar uma ação dentro da TV Com, e eu organizei no Dia Mundial de Combate à AIDS. A ação era que os apresentadores, as repórteres, os repórteres na rua usariam uma camiseta com o símbolo aquele de combate à AIDS, né? Nós estamos falando de 97, 98, ainda a AIDS matando pessoas, né? E os homens um bottom com o símbolo do lacinho na questão. Foi para o ar, a equipe se motivou, a TV Com ainda, primeiro ano da TV Com, né? Assim, se segurando. E o diretor não gostou, só que ele tinha sido avisado da ação. Ele não gostou da ação, chamou a diretora e mandou demitir quem organizou a ação sem conversar. E essa pessoa era eu, né? E, enfim, a equipe toda foi muito bacana. A Tânia Moreira, que hoje é secretária de comunicação do governo do estado, era editora do programa da Renata Amaro, fez uma mobilização para que eu ficasse, porque, modéstia à parte, eu era bom, né, no que eu fazia, assim, eu era uma boa promessa para a edição, porque essa era a vida que eu queria, a vida de trás das câmeras, não na frente das câmeras. Só que não teve jeito, eu fui demitido,
fiquei 4 meses desempregado, depois eu voltei à Rádio Gaúcha, onde eu comecei minha carreira, e depois que eu me consolidei na Rádio Gaúcha, a TV Com me chamou de volta. Então, assim, se tinha uma lacuna para mim na vida, que era assim a tristeza em algum momento, que fui naquele instante lá na TV Com, depois eu consegui, pelo meu trabalho, pelo fortalecimento da minha ação, ocupar outros espaços, e aí voltei para a TV Com, onde apresentei durante 3 anos o Manchetes do Dia e o jornal TV Com, e onde depois eu saí, mas aí eu saí porque eu quis, porque estava ficando muito pesado. Eu começava a trabalhar na Rádio Gaúcha às 6 da manhã e saía da TV Com 9 da noite, então eu não aguentava mais, assim, era um dia muito puxado, e eu decidi centrar minhas atividades na Rádio Gaúcha. Naquela época fiz um acordo com a RBS, mantive minha remuneração só na Gaúcha. Foi bem bacana, foi um período, eu sinto muita falta da TV Com. A TV Com tem um papel importantíssimo no jornalismo do Rio Grande do Sul. Concordo contigo. Aí está me dizendo algumas coisas que estão me chamando a atenção já, André. Tu abdicasse de um cargo, tu tinha feito um concurso, e tu abdicasse da segurança financeira, né, para ir para a TV Com. A TV Com, enfim, não deu certo. O jornalismo, né? O jornalismo, tá. André, é tão complicado a gente abrir mão de remuneração, né? O que te leva a conseguir fazer isso? Suzana, assim, ó, primeiro, tem uma outra situação que para mim ainda é mais, entre aspas, grave, né, do que a questão de ter aberto mão da Caixa Econômica Federal. Eu já estava na Rádio Gaúcha, eu era chefe de reportagem, quando eu fiz um concurso para o Senado Federal. Né, eu passei no concurso do Senado e para a Rádio do Senado. Concurso maravilhoso, assim. Imagina. Né, tô vendo aqui, entrou aqui minha secretária adjunta, Simone Somese, e assim, salário nível de procurador, entendeu? Então, seria a minha redenção financeira na vida. Mas eu estava feliz, quando entre o concurso e me chamarem para trabalhar, levou 1 ano e pouco, mudou a minha vida aqui em Porto Alegre, e eu estava feliz do que eu fazia dentro da Rádio Gaúcha. Né? Enquanto se eu estivesse no Senado, eu estaria só fazendo aquelas sessões, assim, daqueles boletins, do tipo, o senador Pedro Simon, do MDB do Rio Grande do Sul, falou na Comissão de Justiça e Cidadania. Essa é uma coisa muito chata, eu não ia me realizar, eu não teria feito Atualidade, eu não teria feito Ipiranga, eu não teria feito 90 Minutos, eu não teria tido uma coluna no Metro, eu seria um burocrata, melhor remunerado, talvez um velhinho com uma aposentadoria mais tranquila, mas eu preferia esse desafio. E claro que tem horas que digo assim, puxa vida, está me faltando dinheiro esse mês para fazer alguma coisa, uma viagem que eu quero fazer, que eu não posso mais, não tenho mais condições, mas eu sou mais feliz. E essa decisão, para mim, ela foi brindada pelo destino com uma outra situação, que o fato de não ter ido trabalhar na Rádio Senado, né, eu ia chegar no Senado antes da Ana Amélia, ia ser um jornalista antes da Ana Amélia no Senado, eu não ter ido para o Senado me deu a oportunidade, Suzana, de eu conviver com o meu pai nos últimos meses da vida dele, os últimos 15 meses da vida dele, entendeu? Se eu tivesse ido embora, eu teria perdido a convivência diária dos últimos anos, últimos meses da vida do meu pai. Eu pude ficar aqui, sei lá, acho que dignamente, de alguma maneira, a vida também me recompensou muito com isso. Né? Os espaços que eu tive na RBS, os espaços que eu tive na Bandeirantes, o reconhecimento que eu tenho, porque quando tu te posiciona politicamente, tu sofre ataque de tudo quanto é lá. Né? Porque as pessoas, sei lá, querem que a gente não tenha opinião ou tenha a opinião delas, o que é o pior. Né? Que aí é uma coisa que envolve meio a ditadura. E eu tive a felicidade de conhecer muita gente, eu fui muito feliz, inclusive nas minhas derrotas eleitorais que tu traçaste, né? Eu sou muito feliz em ter participado desses processos, né? Eu de vez em quando vejo uns nomes passando aqui, vi que passou aqui a Adriana Calduro, que foi candidata a vereadora comigo aqui em Porto Alegre, né? Quando a gente se dispõe a dedicar um pedaço da sua vida para atender uma causa pública, né? E no meu caso foi através da política, porque eu achei que o que eu podia fazer no jornalismo, eu já tinha feito, no sentido de
integração, reconhecimento da sociedade. Eu me realizo, eu estou bem, estou feliz, não tenho nenhum arrependimento desses momentos. Talvez me arrependa lá quando eu tiver com os meus 75 anos recebendo minha aposentadoria do INSS e que eu diga assim que está faltando remédio para pintar a casa, para fazer alguma coisa, faltando dinheiro para isso. Eu vou dizer, puxa vida, se eu tivesse lá no Senado, eu ia estar ganhando uns 30 e poucos mil agora e não lá os 3, 4, 5 mil do INSS. Mas é a vida, são as escolhas que a gente faz e a gente é responsável por elas. Pelo que eu estou entendendo, é uma pessoa que vive aqui e agora, e o que interessa é o coração bater forte, é isso? É isso. Sabe, eu já gastei bastante dinheiro nessa minha vida, viu, Suzana? Ganhei bem, sobretudo quando eu estava na RBS, eu tinha um bom rendimento lá na RBS, tive sorte de pegar um dólar baixo também, viajei bastante pelo mundo, conheci muitas coisas, experimentei, aproveitei muitos lugares, adquiri cultura, me deu uma visão de mundo que me ajuda a ser o que eu sou agora. Né? E tento, na medida do possível, até tenho medo de dizer isso aqui publicamente, mas ser generoso com as pessoas que me rondam e que, de alguma maneira, possuem menos que eu, entendeu? E que precisam, cansam de enfim, ajudar pessoas próximas e coisas com o menor socorro possível. Mas porque, por enquanto, eu tenho de onde tirar, né? E muita gente não tem. Nós estamos vivendo um momento tão ruim, Suzana. O dia de hoje foi um dia que eu acordei carregado de tristeza, entendeu? Porque quando eu acordei, eu vi a morte do doutor Adir Cancelo Faria, né, que é pai de um grande amigo meu, o doutor Adir Eduardo Virmon Faria, cunhado genro da Gabriela, esposa do Adir, que para mim é uma grande amiga, e aquilo me entristeceu profundamente, porque se eu estivesse trabalhando em veículos de comunicação nesse momento, eu realmente não sei como eu estaria, né? Como não sei como é que estão os médicos, os enfermeiros, suportando o que nós estamos vivendo. É um momento muito, muito triste, que nos joga para baixo, nos tira de fazer as coisas. Eu até, às vezes, eu compartilho contigo aqui algumas felicidades e conquistas da vida, e é bom que a gente faça isso, mas a gente está num momento tão ruim, que até esse compartilhamento de coisas boas, às vezes, nos constrange, porque nós estamos vivendo uma situação muito triste pela Covid e pela sociedade. A nossa sociedade está muito doente, né? Isso me preocupa bastante. Então, agora nós vamos falar vamos dar uma viravolta no Trajetórias aqui, e eu quero te perguntar o seguinte: como é que é fazer um programa do Atualidades, por exemplo, um programa tão importante? Quais são os bastidores que tu pode nos contar? Eu acho assim, vou falar do Atualidade, mas vale para o Atualidade, vale para o Jornal Gente, vale para qualquer programa de TV e rádio, vale lá para o RS Acontece, foi um programa de TV que eu fiz com a Gabi Lerina por pouco tempo ali na Band, mas que eu adorava fazer esse programa. Mas vou te falar um pouco mais do Atualidade, porque assim, o Atualidade tem uma certa notoriedade, né? O Atualidade, antes de mim, foi apresentado pelo Mendes Ribeiro e pelo Ranzolin, né? Então, quando chegou na minha vez, e aí eu me dei conta, eu disse, usando uma expressão assim, lá de São Gabriel, de onde é minha família, assim, que eu me dei conta que eu não era pouca bosta, entendeu? Eu tinha eu tinha alguma bala na agulha, porque senão não ia o Nelson Silotes que me convidar para exercer aquele programa, onde eu fiquei 7 anos, e faço questão de deixar claro que eu saí porque eu quis, né? Porque estava encerrando na minha vida um ciclo e eu queria abrir outro. Agora, era um processo de muita responsabilidade, Suzana, não porque é nervoso, o rádio... Como é que é? Quais são os bastidores, não os bastidores aquele do dia a dia, mas assim, quais são as situações interessantes para as quais tu passaste, os desafios maiores, as broncas que aconteceram? A gente sempre tem, assim, situações... O que a Gaúcha sempre quis ter, e os veículos onde eu trabalhei, eu sempre busquei fazer isso, buscava isso na Band, mesmo com a estrutura menor. Está na ponta do jornalismo nacional. Ser o grande produtor de manchetes, né? Claro. E se buscava isso na atualidade. Então, a minha tarefa como editor, eu era o âncora do programa, no começo com a Ana Amélia e com a Rosane, isso. Depois com a Rosane e com a Carolina, era que nós filtrássemos aquilo que de mais importante tinha na política, na economia,
na forma de um programa de rádio, buscar os entrevistados. E tem algumas entrevistas muito importantes que nós fizemos. Eu acho que talvez uma das mais importantes tenha sido um grande mérito pessoal da Ana Amélia, que foi uma entrevista com Renan Calheiros, um dia depois que ele foi absolvido lá, aquelas coisas da pensão alimentícia para a Mônica, que era a mãe da filha dele, que envolve venda de gado e tal. E foi a Ana Amélia que trabalhou aquilo, e o Atualidade foi manchete nacional naquele instante, porque ele só falou para nós através da articulação da Ana Amélia. Eu estava em Brasília, inclusive, para fazer. E como tudo que é lugar, tem coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda, né? A Ana Amélia, sobretudo, era muito transparente, assim, então eu sabia quando a Ana Amélia estava brava pelo bom dia que ela dava, né? Então, ela dava um bom dia bem atravessado, eu já olhava para a Rosane e dizia assim, hoje é bom a gente levar Brasília na manha, entendeu? Mas eu tenho sorte, sobretudo, de ter contado no Atualidade com produtoras e produtores espetaculares, né? O João Vitor Santos foi meu produtor, a Letícia Luvison, que está em Brasília, que é uma querida amiga do meu coração, que mora lá em Brasília, foi minha produtora, a Kelly Matos, que hoje faz tanto sucesso, né, aqui e em Porto Alegre, foi minha produtora. Então, essa é uma coisa que também eu acho bem importante de dizer, Suzana, porque, às vezes, assim, dão para nós o mérito, né, de sermos as estrelas, os que aparecem, né, de serem os caras mais relevantes, né, nesse negócio, mas não, a retaguarda é muito importante. Muito, muito, e muito, nos muito. conta uma situação que foi complicada. Eu vou te dizer assim, ó, sabe que eu não sou assim muito eu péssimo entrevistado nesse momento, assim, eu estou tentando buscar alguma coisa assim. Teve situações difíceis, sabe? Eu me lembro que houve uma invasão na Câmara Municipal de Porto Alegre, ou ocupação, como queiram, né? Em que foi o hoje vereador Matheus Gordo, né? Matheus Gomes, na época Matheus Gordo, acho que a vereadora Karen, se não me engano, também estava, foi um grupo e ocupou a Câmara naquele momento, ficaram dias, e a famosa foto dos peladões na Câmara e tal. Isso. E aquilo era uma coisa que ia se arrastando há dias, deu um desgaste interno muito grande dentro da Rádio Gaúcha, e eu falei com o Marcelo Reck, que era o diretor de conteúdo da RBS, eu disse, eu vou trazer essas pessoas para cá, né? E eu levei os peladões para dentro do estúdio do Atualidade. Conversei com a Rosane, conversei com o Marcelo, e foi um bom momento para nós, jornalisticamente. Mas foi um momento definidor para mim também, porque logo depois dali eu saí da RBS. Foi logo depois. Mas eu acreditava que assim, ó, e é o que eu acredito no jornalismo, eu não preciso pegar e apontar para as pessoas que isso é certo ou isso é errado. Mas eu tenho que dar voz às pessoas para que as pessoas decidam o que é o certo e o que é o errado para cada um deles. Perfeito. Né? Então, eles foram lá e falaram. E eu, particularmente, hoje, na minha posição, onde eu estou, acho que os argumentos deles foram fracos. Então, mais do que dar voz àquelas pessoas, eu deixei que eles botassem os seus argumentos, que para mim eram fracos. E não fiz o contraponto de pegar e fazer. Hoje em dia está muito na moda apontar o dedo para as pessoas, dizer que alguém é isso, que é aquilo, né? Enfim, de desqualificar as pessoas na política. Deixa que as pessoas façam a sua conclusão. Deixa que as pessoas façam a conclusão. E eu sempre fiz isso, ouvir os dois lados. E quando eu fui, vários lados, né? E quando eu fui para a Band, eu levei muito isso, né? E quando eu fui para a Band, eu tinha ido para a Band saindo de uma candidatura por um partido à esquerda. Eu tinha sido candidato pelo PCdoB. Por que, a deputado federal. Por que PCdoB? Já te digo, deixa eu só terminar de contar minha história. Tá bom, vamos lá. Eu fui candidato do PCdoB a deputado federal. E eu fui para a Band, algumas pessoas achando que eu ia lá para fazer um programa direcionado à esquerda. Não, eu fui para lá para fazer jornalismo. Então, eu tenho que ouvir pessoas de esquerda, de direita, de centro, pessoas que não têm uma posição política. A sociedade é diversa e as pessoas têm vozes.
Eu tenho que ouvir as mulheres, eu tenho que ouvir os negros, eu tenho que ouvir os gays, eu tenho que ouvir os casados, os solteiros, os adultos, os idosos. A sociedade se compõe dessa diversidade que nós somos, Suzana. E eu, como jornalista, tenho que colocar isso. E nós vivemos um momento em que os programas de rádio, os jornais, querem ser. Esse programa é dos liberais, então a gente só ouve liberal. Esse programa é o programa da esquerda. Então nós só ouvimos o PT, o PCdoB, o PSOL. Está errado, gente, está errado. A gente precisa ser diverso. Tem que ouvir muita coisa, tem que ouvir quem você não gosta. As pessoas têm o costume. Esse Lula está falando, vou desligar. Esse Bolsonaro está falando, vou desligar. Essa Maria do Rosário eu não quero saber. Esse Onix eu não quero saber. Eu tenho que saber o que eles pensam. Claro. Senão, como é que eu vou construir a sociedade? E o que é pior, sabe por que as pessoas não ouvem? As pessoas não ouvem, Suzana, porque elas têm medo de concordar com aqueles para quem elas acusam o tempo inteiro. Porque eu te digo aqui, eu citei há pouco a governadora Ieda Cruz, aqui eu tenho muito respeito, como tenho respeito pelo governador Tarso Genro, demais, e eles são cada um de um lado, né? Mas eu lhe garanto que eles têm muito mais aproximação nos propósitos verdadeiros que levaram cada um deles na política do que coisas que o afastam. Porque quando as pessoas começarem a prestar atenção nos outros, elas vão ver que a gente podia ter uma sociedade muito melhor do que nós temos hoje em dia. Que saudade do André Machado como jornalista. Que saudade da pessoa que me... Tu não está gostando de mim como secretário da Habitação, é isso? Não. Eu não tenho dúvida nenhuma que está fazendo um trabalho maravilhoso na Secretaria, não tenho dúvida nenhuma. Mas, André, eu sinto muita falta de uma informação idônea. Eu sinto muita falta de uma informação imparcial. Eu quero ter o direito da minha própria opinião. Então, me fundamenta, me traz dados, me traz informações, vocês jornalistas, para que eu possa tomar a minha opinião. Deixa eu te responder o que tu me perguntou antes, pegando esse teu gancho aí. Okay. Muita gente que me acompanhava na Band, sobretudo, não queria nem ouvir o que eu dizia, porque eu era o comunista. Né? Eu era o comunista, porque eu tinha saído do PCdoB. Então as pessoas não ouviam que eu estava criticando o Lula, que eu não gostava dos processos, das coisas que estavam acontecendo, né? Enfim, furioso com o que o PT fez no país e por aí vai. Por que eu fui para o PCdoB? Tá? Eu tinha decidido não concorrer na eleição de 2014. Tinha decidido não concorrer. Ia continuar a minha tarefa lá no jornalismo, a RBS me pediu isso. Eu estava sendo procurado pelo TDT, pelo PSDB, pelo MDB, pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PT, por uma série de partidos, pelo Progressistas, onde eu estou hoje e por aí vai. E tinha corrido 2 anos antes, eu preciso contextualizar isso para as pessoas entenderem, uma eleição municipal em Porto Alegre, onde a Manuela se aproximou da Ana Amélia, vocês lembram disso? Né? Se aproximaram. E a Manuela elogiava a Ana Amélia, e falava em construir uma cidade, com o setor empresarial, conversando com todos os setores. Eu disse, olha, que bacana o que essa guria está falando. Eu gostei do que a Manuela disse em 2012, deixo bem claro aqui. Né? Aí, em 2013, eu e a Manuela nos aproximamos, conversamos, parará. Ela foi na minha casa. Eu tinha voltado de uma viagem maravilhosa que eu fiz, um cruzeiro pelo Báltico, Rússia, Suécia, Estônia. Assim, sabe quando teu sangue assim tá doce, relaxado, depois que tu fez a viagem da minha vida, que terminou em Paris? Então, assim, era tudo que eu queria naquele momento, né? 2013, em agosto de 2013. Em setembro, fechava o prazo para que eu me filiasse a um partido político para poder concorrer em 2014, porque tinha que estar filiado 1 ano antes. A Manuela foi na minha casa, me deu um blá, 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 né? Conversou comigo. A Manuela é uma pessoa muito sedutora, né? Muito sedutora. As pessoas que não a conhecem, sobretudo, ela consegue atrair a atenção. Eu viajo pelo Brasil, eu vejo que tem gente que adora a Manuela, os artistas adoram a Manuela. Ela, de fato, consegue conquistar em algumas coisas, sobretudo porque era do interesse dela, me ter no PCdoB. E eu fui para o PCdoB, sem nunca ter sido comunista, sem nunca ter militado nessas causas. A minha origem familiar é trabalhista, né? Meu pai é do PDT, eu sempre fui brisolista, né? Eu gosto muito do Brizola até o dia de hoje. Acho que cada coisa tem seu tempo,
né? Não vou ficar defendendo bandeiras do Brizola da década de 50 no ano de 2021, e esse foi um dos motivos, por exemplo, que me fez não estar no PDT no dia de hoje, que o PDT segue preso ao passado. Eu acho que a gente precisa de outras transformações, e eu fui candidato. Eu confesso que eu fui um pouco ingênuo naquele momento, algo que a política não permite, né? Porque eu imaginava que o PCdoB não era mais o Partido Comunista. Eu imaginava que o PCdoB era um partido aberto, né, como a Manuela me propunha naquele instante. E quando eu cheguei lá dentro do partido, a primeira coisa que eu fiz foi num congresso do partido. Eu chego no congresso no Anhembi, em São Paulo, tinha um cartaz de uns 4 metros do lado do Lenin, um outro cartaz de 4 lados do Marx, a Internacional, o hino da Internacional Socialista tocando ao fundo, né, os famélicos, filhos da terra e essa coisa por aí, e depois começaram a chamar a delegação do Partido Comunista da China, do Partido Comunista do Chile, de Cuba e da Coreia do Norte. Aí, para mim, foi o ápice, entendeu? Eu disse, cagou, né? Com a perdão da palavra, para as crianças que estão nos acompanhando. Mas já estava. E eu tinha que ir adiante. E as bandeiras que eu defendo, elas cabem no PCdoB, elas cabem no PDT, que era o partido do meu pai, e cabem no Progressistas, onde eu estou no dia de hoje, né? E eu acho que também a vida da gente vai mudando. E eu tenho mostrado no dia a dia, na execução do meu trabalho, que não tem esta questão que envolve um choque entre uma coisa e outra. Né? Aliás, quero prestar aqui uma homenagem, já que falei do PCdoB, às pessoas do PCdoB, quando eu estive lá dentro, e eu fiz muitos amigos no PCdoB, alguns que seguem comigo até hoje, né? Mesmo eu estando no Progressistas, as pessoas assim, que eu mais valorizo, porque elas têm a sua identidade real, é a ex-deputada Jussara Coni, o ex-deputado Raul Carrion. Não quer dizer que eu vá votar neles, não quer dizer que eu concorde com eles, mas eles são genuínos. Agora tem muita gente que vira casaca, pinta cabelo de uma cor, uma outra, sai da eleição, pinta cabelo de outra, e é por isso que eu fiz campanha para o Melo com tanta convicção no segundo turno, que eu sabia que Porto Alegre não podia passar por uma experiência de ser governado pela Manuela. Sabe, meu querido amigo, que a gente sabe, a nossa conversa é sempre muito rica, né? Mas agora eu vou ter que te provocar, porque daqui a pouco nós vamos ter que terminar por causa do Instagram, e eu tenho muita coisa para te perguntar ainda. Então eu vou fazer Posso falar uma coisa só com a minha assistente pessoal aqui? Pode. Um pouquinho. Alexa, desligar ar-condicionado. Está muito frio aqui na sala. Ela desligou. Eu quero saber o seguinte, como é que é sentar na cadeira que o teu pai sentou há anos atrás? Eu acho, inclusive, agora eu estou vendo que tem um pessoal do DEMAP que está ali, acho que é a cadeira que meu pai sentou mesmo, viu, Suzana? Porque está toda rasgada, está feia aquela coisa, mas é um negócio impressionante. Sabe que eu queria sentar na outra cadeira que meu pai sentou, né? Que era de vereador na Câmara Municipal. Certo. Faltaram 200 votinhos, foi por pouco ali, mas vamos lá para outra. Mas tem uma coisa assim, primeiro, eu estou num lugar, Suzana, que eu nunca almejei estar. Acho isso deixar bem importante. Eu nunca sonhei ou quis ser secretário da Habitação ou diretor do geral do DEMAB em Porto Alegre. Nunca quis ser. Agora, o Melo me convidou, me colocou esse desafio e eu levei uns 5 minutos. 5 minutos não, 5 segundos para dizer sim. E eu disse sim. Né? E eu disse sim. E encarei o desafio sabendo que eu estava entrando num lugar onde eu conhecia muito pouco sobre habitação. Hoje eu conheço bem mais do que eu conhecia há 3 meses. E daqui a 3 meses eu vou conhecer bem mais do que eu conheço hoje. Né? Trabalho muito lá no DEMAB. Muito, 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 muito. Mas no primeiro dia que eu cheguei no DEMAB para trabalhar, dia 1º eu não fui ao DEMAB, eu fui ao DEMAB para trabalhar na segunda-feira, né, dia 3. Eu desço do elevador do DEMAB. Quem está me esperando? Seu Dilamar Machado. Né? Tem um retrato do meu pai no 4º andar do DEMAB, junto com outros diretores do DEMAB. Eu havia ido na inauguração daquela galeria uns anos atrás, quando o ex-vereador Humberto Goulart era o diretor do DEMAB. E eu estou sempre lá. Tem horas que eu entro, peço para ele um pouco de inspiração, né? Que ele me ajude a tocar adiante minha missão, que é enorme, porque
Tem coisas da vida que parecem fáceis, né? Mas essa de conviver com a miséria, de conviver com quem não teve nada e ver que há uma boa parcela da nossa sociedade que simplesmente não compreende essa situação e quer que essas pessoas se explodam, né? Quer que essas pessoas não tenham nenhum direito, que querem que essas pessoas sigam morando em barracos insalubres. Eu digo assim, pai, me inspira para eu poder ajudar essas pessoas. Legal. Me ensina o caminho, né? O que nunca me faltou, e foi por isso que eu aceitei ir para o DEMAB, nunca me faltou essa questão da empatia com os mais pobres, com aqueles que não tiveram a chance que nós tivemos, Suzana. Tu, temos que agradecer todo dia, né? Que nunca passei. Meu pai nunca foi um homem rico, mas eu nunca conheci a fome pessoalmente. Mas eu convivo hoje com muitas pessoas que não só conheceram a fome, como convivem com a fome no seu dia a dia. Isso me toca demais. Eu fui esses dias numa ocupação, né? Eu aprendi bem a diferença entre ocupação e invasão. Eu fui numa ocupação ali no Cristal, onde havia pego fogo numa casa. As pessoas que moravam na casa é daquelas pessoas que quando você passa perto na rua, você atravessa a rua por medo, porque cheiram mal. Mas não é porque elas querem ser assim. É que nunca lhe foi permitido outra coisa. E às vezes a gente faz programa habitacional, como está dizendo assim, estamos regularizando lá numa ocupação na Zona Norte, né, que é um terreno da prefeitura, que a prefeitura nunca executou, coisa, estão fazendo a regularização fundiária. E aí alguém pega e coloca nas minhas redes assim, mas vão dar casa para quem nunca trabalhou. Nossa, a gente trabalhou muito, só não teve acesso ao estudo como nós tivemos, a oportunidade de criar uma família como nós tivemos. É muito difícil, é uma coisa que me toca muito, sabe? O que vai mais me tocar, Suzana, é que vai terminar os 4 anos e eu não vou ter atingido isso aqui do que eu tenho que ser feito para tocar na vida dessas pessoas. Vamos fazer um bate rápido? Mas nós já estamos nos 50 minutos? Não é que nós não estamos nos 50 minutos. Só que tem um monte de coisa que eu quero te perguntar. Tá bom. Pode ser? Pode ser mais. Tô nessa. Nós temos ainda 15 minutos. Mas vamos lá, então. Então lá, que bom. Bom, vamos ver. André Machado, jornalista versus secretário de habitação do município. Tem a terceira opção, é o que vem depois. Vamos lá. É o que vem depois. Eu quero o próximo que vem. Nunca vou deixar de ser jornalista. Nunca vou deixar de ter esse olhar de jornalista. Espero ser um bom secretário de habitação, né? Espero conseguir construir um bom processo. Mas o André Machado, que eu quero que vai fazer valer mesmo, é o que vem depois do secretário de habitação, viu, Suzana? O que será que é? As pessoas que vão dizer, porque vai estar na mão das pessoas, né? Eu não tenho medo nenhum. É claro que tem a ver comigo, das minhas atitudes, de como eu faço, mas quem vai decidir meu futuro vão ser as urnas em alguma eleição aí pela frente, né? Tem eleição ano que vem, tem eleição em 2024, acho que possivelmente em 2024, mas é a cidade que vai dizer, o futuro que vai dizer. Eu não tenho medo disso, não. André, eu gosto, enquanto cidadã porto-alegrense, de ter nessa secretaria. Gosto bastante. E torço para que tu seja um bom gestor. Aliás, o jornalismo te ensinou a ser um gestor? O jornalismo me ensinou, ou as oportunidades que eu tive no jornalismo me ensinaram a ser um grande gestor de pessoas, viu, Suzana? Sim. Um bom gestor de pessoas. Grande é uma maneira meio exagerada de dizer. Não gosto desse elogio muito grande. Mas eu sei lidar com gente. É claro que eu erro. É claro que eu erro, e quando eu erro, eu reconheço meus erros na caminhada. E se as pessoas querem acolher o erro da gente, ok. Se não, também sigo a minha vida, cada um segue seu caminho. Mas o jornalismo me ensinou, sobretudo, a lidar com gente. Desculpe, tem tido espaço para erros na tua vida? Tem. Todos nós erramos. Todo dia a gente erra em alguma escolha. Como é que tu faz quando tu erra, André? Eu peço desculpas. Quando é possível pedir desculpa. Eu tento consertar, quando é possível consertar. E, às vezes, os erros da gente não são necessariamente erros nossos. Sim. São decisões que tu precisa tomar. E, veja só, eu tenho
60 e poucas mil pessoas cadastradas esperando casas em Porto Alegre. Vamos dizer que a gente construa 1000 casas. Eu só vou ter 1000 para entregar. Eu vou ter que fazer um critério para isso. E esse critério pode ser justo ou não justo. E assim vai nas decisões do dia a dia da gente, né, Suzana? Às vezes as pessoas esperam algumas coisas de nós que nós não podemos também alcançar. E isso me frustra um pouco também, porque as pessoas colocam diante das nossas decisões alguma coisa que não tem. Eu sou um cara muito de coração, né? Eu trabalho muito com o meu coração, muito com a minha intuição. Né, o meu PhD, o meu pós, o meu doutorado, ele se dá na emoção, né, no meu tratamento com as pessoas. Então, mas quando eu erro, eu peço desculpas. Acho que hoje, por exemplo, ontem eu tomei uma decisão errada em relação aos servidores. Hoje eu tive uma conversa com eles e eu revi minha decisão e eu pedi desculpa. Como também sei que acertei em coisas que foram erros do passado que ocorreram lá dentro. A vida da gente é erros e acertos, não tem jeito. Agora a gente não pode ser arrogante achando que nunca erra. André Machado Carnavalesco. Por quê? Porque existe o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, fundado em 1947, no Rio de Janeiro, maior instituição desse país. O Império Serrano me fez uma pessoa muito mais feliz na minha vida, não interessa se ele está no primeiro ou no segundo grupo. Eu sou fã do Império Serrano e eu sou fã de carnaval, Suzana. O carnaval, eu vi aqui que circularam, pena que não dá para a gente conversar com todas as pessoas aqui, o carnaval me aproximou desses seres humanos que trabalham com a cultura, que jogam a paixão em tudo que faz. O carnaval é pura paixão, né? Tem gente que quer ganhar dinheiro no carnaval, mas só estraga o carnaval. O carnaval foi feito para transbordar emoção e transbordar cultura. Eu sou carnaval de escola de samba, né? Isso eu deixo sempre muito claro. Gosto de baile, gosto de bloco, mas eu gosto de escola de samba. Escola de samba é cultura, escola de samba resgata e afasta jovens da periferia, sobretudo do tráfico. O carnaval, escola de samba, une brancos e pretos numa mesma congregação, né? Não tem, aliás, diga de passagem, nas escolas de samba, em geral, a maioria dos presidentes são negros, né? Então, transforma um pouco essas questões da sociedade. Enfim, é um lugar de respeito, onde eu me sinto bem demais. Rápido. Quais são os marcadores da tua vida? São difíceis esses, né? Tem um ponto, um lugar na minha vida, né, que ninguém entende aqui como é que eu estou no progressista, né, por causa disso, mas as coisas mudaram muito. Eu sempre fui um anti-arenista lá no passado. Meu pai era do MDB, quando só havia o bipartidarismo, meu pai foi cassado. E houve uma posição minha política muito forte colocada na escola, que para mim me marcou muito. Na 7ª série, minha turma era a turma bacaninha do colégio, chamada para ir para tudo que é comemoração do dia 31 de março, data da Revolução. E aí teve um feriadão e ninguém foi da escola. E aí começaram a chamar as pessoas lá para falar. Suzana, por que tu não foi? Fui viajar com meu pai para Montevidéu. Fulano, por que tu não foi? Fui visitar minha avó não sei onde. André, por que tu não foi? Eu disse, não fui porque eu não vou bater palma para uma revolução que caçou meu pai. Foi essa a minha posição, assim, curta e seca. Tinha 10, 11 anos de idade. Né? Então, ali para mim foi um marcador de posição, né? Diretas, as decisões de sair da Caixa Econômica Federal e a morte do meu pai, né? A morte do meu pai é além de tantas outras coisas, né? Quando a gente vai ficando velho tem muito marcador na vida, né? Eu já estou com 54, não cozinho mais na primeira fervura, apesar de estar bem conservado, bonito, essas coisas todas. Mas a morte do meu pai foi um momento assim muito relevante, né? Porque eu sempre soube que meu pai foi uma figura diferenciada, mas tinha assim uma multidão no enterro do meu pai, né? E prefeitos de todos os partidos, né? Estava lá o Tarso, o Olívio, Colares, o Dibe, Brizola veio do Rio de Janeiro para cá, Colares, que enfim, já falei, mas enfim, governador, estava todo mundo à volta, porque meu pai era uma pessoa querida por todos, porque meu pai sabia ouvir as pessoas, né? E eu sempre tento me espelhar nessa questão para a minha vida, né? Não é assim aquela coisa do saiu igualzito ao pai, né? Eu e meu pai temos muitas diferenças assim na vida,
mas eu tenho certeza que o meu caráter, né, a minha honradez, o olhar as pessoas no rosto e dizer a verdade, mesmo que a verdade me doa em algumas vezes e doa nos outros, é uma característica que eu herdei dele. Então, assim, a morte do meu pai foi um enorme diferencial, e sobretudo porque ela me veio uma outra coisa. Ela me deu uma responsabilidade com a minha mãe, né? E que é outra pessoa super importante na minha vida. Eu tenho 3 irmãos, a gente obviamente se divide na atenção à mãe, né? Meu irmão Álvaro, sobretudo, é quem se dedica mais a ela, tem mais tempo, hoje, sobretudo com a secretaria e com a Covid, eu estou um pouco afastado da mãe, mas, assim, fisicamente, né? Mas cuidar da minha mãe, cuidar para que ela tenha uma velhice digna, né? Que ela tenha diversão, que ela tenha cultura, lazer, convívio, essa é uma tarefa que eu absorvi. Gosto de levar ela para viajar. Fomos para Montevidéu recentemente, para Santiago, levei ela para Curitiba, para rever Curitiba, que ela não vinha há muito tempo, ficou louca com o que fizeram no Curitiba, nunca mais tinha ido a Curitiba, depois das revoluções que o Lerner foi por lá, e levei ela para Marquês de Sapucaí no ano passado. Não tem amor maior do que esse, né? Sensacional. André, da onde vem a alegria do teu coração? Tem? Tem? Será que tem? Acho que tem, Suzana. O que eu posso oferecer às pessoas? O que eu posso? Eu posso oferecer um amargor às pessoas, né? Trazer para cá situações de queixa sempre. Eu, de vez em quando, eu recebo algumas pessoas, vejo pessoas insatisfeitas assim na sua vida profissional e que trazem geralmente consigo uma carga de frustração e jogam isso a todo momento nos outros, né? As pessoas: oi, tudo bem? Prazer, meu nome é André Machado, e tu começa a descarregar um monte de coisa. Não é isso que eu tenho a oferecer, né? As minhas frustrações, as minhas dores, eu trato com meus amigos mais próximos, na minha casa, com a minha família, né? Mas para os outros, isso não é um personagem não, sabe? Não é um personagem não, porque eu não estou brincando de ser o que eu não sou. Mas eu acho que a gente precisa compartilhar um pouco mais de boa convivência com as pessoas. Isso faz o mundo melhor, né? Tu nunca vai me ver. Olha, alguma vez tu vai me ver sim, mas tem que ser o momento fora da curva, assim, em ser radical em alguma coisa, em defender uma coisa lá com muita veemência, em bater firme numa bandeira, sobretudo se houver uma injustiça colocada nisso. Mas quando são questões aí que o mundo pode discutir, que tem variedade de opinião, imagina, qual é o problema? Né? Eu gosto, lá atrás tem um quadro de um amigo meu, do Valmor Correia, que eu acho lindo aquele quadro. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu vou brigar com alguém por causa do quadro? Claro que não, né? Eu vou brigar por outras coisas. Vou brigar por justiça, vou brigar para ser feliz, vou ligar para que mais pessoas tenham acesso ao teu programa, a outros programas, porque tem tanta gente, Suzana, que não tem acesso à internet no dia de hoje, né? Era mais ou menos a luta para a energia elétrica lá no passado, hoje a gente precisa da internet, faz parte da vida da gente. Ou seja, o que eu quero dizer assim, ó, tem coisas mais importantes do que ficar apontando o dedo para a cara um do outro. Que legal. André, tuas considerações finais. Assim, primeiro, uma questão de momento, né? Sejam responsáveis, né? É claro que os governos têm culpa pelo que nós estamos vivendo, sobretudo em relação à pandemia. Mas a culpa, por mais assim irresponsável que seja o Bolsonaro, por mais perverso que seja o Eduardo Leite, por mais déspota que seja o Marquesan, o Melo agora no dia de hoje, tanto faz. É o nosso comportamento como sociedade que nos trouxe para onde nós estamos. Se nós tivéssemos responsabilidade desde o início, o comércio podia ter ficado aberto todo o tempo, os hospitais não iam estar lotados, mas as pessoas simplesmente esqueceram desse processo, se aglomeraram em tudo que é canto. Então, primeiro, assim, muita responsabilidade com os outros, né? E consigo mesmo. E depois, assim, não deixem de ir atrás
das coisas que possam lhe fazer feliz na vida. A vida é tão curta, tão curta, tão curta. Eu dormi um dia e me acordei e estou com 54 anos. Né? Isso significa que eu vou viver mais quanto tempo na minha vida? Né? Muito certamente, eu já passei da metade da minha vida. Meu pai morreu aos 65. Né? Então, se eu for pegar a idade do meu pai, eu teria mais 11 anos para viver. Eu vou fazer o quê? Né? Eu sempre lembro, Suzana, quando o pai estava no hospital, um dia antes da cirurgia dele, só estava eu e ele no quarto dele. E ele estava no house ali do Mãe de Deus. Meu pai fumava muito, era uma coisa absurda. Fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. E tinha parado de fumar um pouco ali naquele tempo, porque ele estava doente, ele tinha tido 2 edemas pulmonares. E aí o pai pegou e me pediu, olhou para mim e disse assim: guri, fica na porta e olha se a enfermeira vem, porque eu vou na janela fumar um cigarro. Se eu dissesse para ele: pai, não fuma, eu teria salvado a vida dele. Ou eu deixei que ele aproveitasse talvez o último momento de prazer que ele teve na vida ao fumar aquele cigarro. Então, aproveite, né, para ter os seus momentos de prazer na vida. Né? Então, assim, cada coisa que eu faço, eu preciso me entregar para essas pessoas. Eu preciso me entregar para mim. Se eu não tiver compromisso comigo, com a minha vida, eu vou ter compromisso com quem? E muitas vezes a gente adia coisas, Suzana. A gente adia decisões a tomar porque está insatisfeito num trabalho, está insatisfeito com um relacionamento, não gosta de uma pessoa que convive contigo, não pede uma desculpa para alguém. Então peça, porque aquele pode ser o teu último cigarro. Né? No dia seguinte, pode vir uma cirurgia que te impeça de voltar a abraçar teus filhos, de ver tua neta nascer. Meu pai não conheceu a neta dele, que ele sempre quis conhecer. Né? Meu pai não conheceu a Vivian, só conheceu a Valentina, que é uma neta de coração, e que é a minha sobrinha. Meu pai não conheceu meu sobrinho mais jovem, o Rafael, que recém fez. Olha, Suzana, eu nunca me emocionei assim falando disso. Nunca me emocionei assim falando disso. Mas eu quero dizer assim, eu estou vendo aqui, tem uma menina aqui que está falando para mim, a Tati, que é moradora lá do Irmãos Marissas, um loteamento para onde foram levadas as famílias da Nazaré. E eu trabalho todo dia, para dar dignidade para aquelas famílias lá. E o pior é que eu sei que ao final eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque tudo trabalha contra. Não é a prefeitura que trabalha contra, é a sociedade que trabalha contra, o crime que trabalha contra. Mas eu vou seguir tentando, porque se eu conseguir fazer uma pessoa feliz lá por um momento, eu vou estar feliz também. Querido, né? Então, vamos lá. Muito Tu não podia ter feito isso comigo, tá? Nunca vai acontecer um negócio desse. obrigada por ter tido esse momento conosco e muito obrigada por ter compartilhado essa grande intimidade tua, esse tesouro. André Machado, parabéns. Parabéns pela tua vida. Parabéns por ter... E tu ainda está preocupada se tu ia conseguir ser uma boa entrevistadora, hein? Te adoro, querido. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse emocionante momento. Obrigada. Até a... Obrigado, minha querida. Um beijo para ti, obrigado a todos, viu? Até mais.